Olá, meu amigo, eu sou o Dr. André Chiga, sou médico cardiologista e você está aqui no nosso programa Saúde com o Brasil. Se você está passando aqui pelo nosso canal, eu te convido a ficar com a gente pelos próximos 15 minutos, porque eu vou te trazer algumas informações que podem ser muito importantes, tanto para você como para as pessoas que estão aí com você na sua casa. Bom, eu ando muito preocupado com a tecnologia nas mãos das crianças. Eu sei que nós estamos passando por uma nova geração e que é impossível evitar que as nossas crianças tenham acesso a algumas tecnologias, mas a gente está aqui para conversar sobre isso e para te alertar sobre algumas coisas. Esses dias lá na clínica, tinha uma mãe com um nenenzinho no colo, ele devia ter uns 10 meses, e ele chegou na televisão que estava na nossa parede e a criança fez assim com a mão, ó, na tela da televisão. E eu olhei e falei, será que é isso mesmo que a criança está fazendo? A criança estava tentando mudar o canal da TV, fazendo como a gente faz no celular. E eu falei, que impressionante, né? Essa geração que já nasceu com a tecnologia na mão. Agora, será que isso também tem um risco? Tem vários riscos. E para hoje, para o programa de hoje, eu convidei uma psicóloga, que é a Karina Roma. E a Karina está lá em Portugal hoje, mas ela tem um trabalho muito sério de prevenção dos pais sobre o risco do excesso e do exagero da tecnologia muito precocemente. Karina, seja muito bem-vinda. Nosso programa hoje está internacional com a sua presença e eu gostaria que você conversasse aqui com os nossos telespectadores. Qual é o risco, Karina, de ter a tecnologia tão cedo nas mãos das nossas crianças e dos nossos jovens? Olá, Dr. André Chiga e todos os que nos assistem pelo canal Saúde com o Brasil. Um grande prazer estar aqui e poder colaborar de alguma forma e com um tema vital nos dias de hoje. Sim, há riscos do uso precoce de tecnologia por nossas crianças, adolescentes, mas vamos falar das crianças mais pequeninas. Existe um termo que usualmente era dito por aí de nativos digitais. Será que nossos filhos são mesmo nativos digitais? O que são os nativos digitais? Acreditava-se que eram crianças que nasciam já com habilidade, já da geração Z, da geração Alpha, nascidos após 2010, com habilidades diferentes para lidar com a tecnologia e que, portanto, seus cérebros viriam mais preparados. Muitos estudos nas últimas décadas tentaram comprovar isso e não conseguiram. Então, os nativos digitais hoje em dia são vistos como um mito, ou seja, os cérebros de nossas crianças não estão diferentes. Eles precisam se desenvolver da mesma forma que os nossos cérebros se desenvolveram. Várias dessas pesquisas, inclusive, estão nesse livro, A Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista francês Michel Demurger. E ele nos diz e traz com vários estudos e vários dados o quanto é prejudicial apresentar tecnologia tão cedo aos nossos pequeninos, porque o cérebro deles não vai se desenvolver da mesma forma. A tecnologia é maravilhosa, olhe nós aqui falando, né, nos comunicando através dela, mas dentro da idade certa. E por que não para os pequeninos? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria e tantas outras no mundo dizem que não é indicado dar nenhum tipo de tela aos nossos filhos antes dos 2 anos de idade. Porque até os 2 anos de idade, nós temos o que nós chamamos de primeiríssima infância, que são os 1000 primeiros dias de vida do bebê, desde a vida dentro do útero da mãe, até fazer mais ou menos 2 anos de idade. Nesse período, o cérebro da criança está se formando com uma velocidade incrível e as principais conexões neuronais que depois vão dar a neuroplasticidade, ou seja, o potencial de o cérebro se reorganizar durante a vida para novos aprendizados e situações, tudo isso está sendo formado, principalmente nesses primeiros 1000 dias. Lógico que se continua na infância, na adolescência, até na idade adulta a neuroplasticidade, mas com índices um pouco menores. Então, os feixes neuronais entre os neurônios que se formam nessa época são imprescindíveis para o desenvolvimento da criança em todas as áreas, na área motora, na área da linguagem, na área socioemocional e na área cognitiva, a área da aprendizagem, da memorização, do pensar, do criar, do planejar, do fazer.
E se nós estimulamos um outro tipo de cognição, que é o que nós chamamos de cognição digital, que é a forma como o nosso cérebro funciona quando nós temos uma telinha na frente dele, que é muito mais resumida, muito mais simplificada, ela não é profunda, a atenção pula de uma coisa para outra, nós não temos muita profundidade, assim, mais superficialidade, nós deixamos de desenvolver o cérebro das crianças na cognição padrão. Aquela cognição que propicia a criatividade, a memorização, foco, atenção, capacidade de se organizar internamente, ou seja, lidar com o tédio, lidar com o não e ter a criatividade toda à sua disposição. Então, realmente há riscos, não só também para a cognição, mas para todas as áreas da saúde. Se nós expomos os nossos filhos antes de 2 anos às telas, nós estamos tirando um tempo importante de outros estímulos que são necessários. Então, os riscos são de não desenvolvermos os cérebros dos nossos filhos e, como nesse livro aqui ele diz, os filhos vindo com um QI mais baixo pela primeira vez na história que os seus pais. Mas não é um risco só de QI, mas é de todo o desenvolvimento emocional, de transtornos emocionais vindo cedo demais, como ansiedade e depressão, de problemas em saúde física, como não conseguir se desenvolver bem na alimentação, obesidade, problemas com sono, de não dormir bem, e também na parte espiritual. Como que nós vamos ser se nós não estamos aqui conosco? Se nós temos o entretenimento o tempo inteiro e não temos tempo de parar, pensar, criar. Isso é muito importante na vida deles e somos nós, pais, que temos que propiciar. Muito bom, foram boas dicas, mas você não sai daí, porque no próximo bloco a gente tem mais conversa com a especialista. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta, eu sou o Dr. André Chig e você está no programa Saúde com Brasil. E hoje a nossa preocupação e a nossa reflexão é sobre o risco das novas tecnologias na mão das nossas crianças, e isso tão cedo. Karina, mais algumas sugestões, algumas dicas para os pais que às vezes na hora de querer que a criança fique quieta ou que pare de chorar, em vez de dar um brinquedinho ou ter um diálogo, entrega um celular na mão da criança. Fora todas as coisas que você já nos brindou no primeiro bloco, o que você pode dizer? Qual é a sugestão do especialista para os pais? Bem, agora eu vou responder não só como neuropsicóloga, mas como mãe de 2 adolescentes e de uma adulta com síndrome de Down, e já dizendo que não é fácil.
O nosso papel de pais e educadores hoje em dia está um pouquinho mais difícil com essa questão das telas. Fácil, lógico e maravilhoso em muitos aspectos, mas mais difícil para ensinar os nossos filhos, as nossas crianças a usarem a tela de uma forma saudável. A maioria de nós, inclusive, nem sabe qual é a forma saudável e muitas vezes eu vejo no meu consultório pais e mães com dificuldade de fazerem isso porque eles mesmos não sabem usar as telas de uma forma saudável. Nós somos os exemplos dos nossos filhos, então tudo começa conosco. Lembra que eu disse que era importante desenvolver o cérebro dos nossos filhos? Porque senão eles ficariam sem os estímulos corretos? O meu professor, o Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, que inclusive lançou esse livro há bastante tempo, Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes, uma sumidade nessa área no mundo todo, ele faz uma comparação muito interessante. Vamos imaginar aqui uma plantinha. É uma plantinha artificial, mas vamos imaginar que seja uma plantinha natural e que aqui tem a janela e vem o sol. Se nós deixarmos essa plantinha virada de um único lado, só esse lado em que ela recebe sol vai se desenvolver, vai aflorar, o resto não. Esse resto é o que nós deixamos de desenvolver no cérebro dos nossos filhos, eles ficam só com a tela. Onde há estímulo, há desenvolvimento. Então a tela não pode ser o maior estímulo e também não pode ser alternativa ao castigo ou prêmio por bom comportamento. Senão nós também colocamos a tela em momentos importantíssimos onde elas não devem estar. O desenvolvimento dos nossos filhos está conosco. Então não basta só não darmos telas aos nossos filhos, nós temos que sair das nossas telas para estarmos de verdade com os nossos filhos. Eu escuto muitos pais no meu consultório dizendo: nossa, Karina, isso é muito difícil, eu chego de um dia cansativo no trabalho, às vezes quero ficar um pouquinho ali na internet, mas tem a criança, eu não sei o que eu faço, eu acabo dando a tela para a criança para eu poder ficar um pouquinho na minha. Um pouquinho? Quanto que é um pouquinho, né? Um pouquinho até pode ser, mas o tempo de desenvolvimento com eles é crucial. Nós não temos como delegar isso para ninguém. É nossa função como pais e mães. Então nós temos que brincar junto com eles, temos que ter um tempo de brincadeira e sem telas. Nós temos que estar interagindo, conversando, contando histórias, lendo com eles. Nós precisamos aprender a ouvi-los, porque muitas vezes nós já estamos cansados e sem paciência para ouvi-los. Quando nós aprendemos a ouvir uma criança, e existe um treino para isso, um treino assertivo para pais e educadores. Eu trabalho com isso também há algum tempo e ajuda muito. Nós precisamos ouvir as nossas crianças, qual sentimento, qual emoção ela está trazendo naquele momento. E não simplesmente dizer sim ou não, fique quieto, agora não, você já sabe. Ela mesma traz as respostas, mas para isso nós temos que instigar, que colocar a atenção, igual o sol na plantinha. Quando nós colocamos atenção, nós começamos a desenvolver um outro tipo de relacionamento com os nossos filhos. E é esse relacionamento que vai sustentar essas situações públicas, por exemplo, de a criança chorar no carro, chorar no restaurante, chorar em qualquer lugar, e nós temos que dar uma tela para ela se acalmar. Isso não pode ser uma alternativa. Excelente! Karina Roma, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que você está aí em Portugal e se dispôs a conversar com a gente. Eu tenho certeza que essas informações que você nos deu vai fazer com que os nossos telespectadores reflitam sobre a hora e sobre a quantidade de tecnologia que as nossas crianças podem ter de uma maneira que seja segura. Muito obrigado. E se você achou que essas informações fazem sentido para você, ou que você lembrou daquele seu amigo que vive deixando o celular na mão dos nenenzinhos, que tal se você for lá no nosso canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, saúde é bom, mas saúde com o Brasil é ainda melhor. Te vejo na próxima semana.